Suprema Corte confirma banimento de viagem de Trump e oposição reage. Racismo, xenofobia por 5 votos contra 4. A Suprema Corte dos EUA confirmou a ordem executiva do presidente Donald Trump que proíbe que cidadãos de 7 países, 5 dos quais de maioria muçulmana, entrem nos Estados Unidos em uma decisão que ultrajou legisladores e grupos de direitos dos EUA. A terceira e mais recente versão da ordem do presidente coloca restrições a pessoas de 7 países que querem vir para os Estados Unidos: Irã, Coreia do Norte, Síria, Líbia, Iêmen, Somália e Venezuela. Aliado dos EUA na guerra ao terror, o Iraque chegou a figurar na lista, mas foi retirado após protestos de autoridades em Bagdá. A polêmica proibição de viagens chegou a ser chamada de proibição muçulmana, até que a presidência decidiu adicionar os norte-coreanos e os venezuelanos à lista. O presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, John Roberts, sublinhou na decisão final do tribunal que o presidente dos Estados Unidos tem poderes para banir a entrada de cidadãos de certos países considerados prejudiciais à segurança nacional. Para os juízes, a ação de Trump cumpriu a exigência. A Suprema Corte também observou que o banimento de viagem é baseado em estudos conduzidos pelo Departamento de Segurança Interna, DHS, e outras agências governamentais. As limitações dos 7 países permanecerá em vigor apenas pelo tempo necessário, até que os Estados Unidos decidam que tais nações não representem risco à segurança nacional, acrescentaram os juízes. Após uma vitória que confirmou seu poder presidencial, Donald Trump congratulou a corte em comunicado divulgado pela Casa Branca. A decisão de hoje da Suprema Corte é uma tremenda vitória do povo americano e da Constituição. A Suprema Corte manteve a clara autoridade do presidente para defender a segurança nacional dos Estados Unidos. Decisão não tem unanimidade em uma dura opinião divergente. A juíza da Suprema Corte, Sonia Sotomayor, disse que a instituição não considerou as palavras e ações de Trump na decisão. Ela condenou a proibição como motivada por hostilidade e animosidade em relação à fé muçulmana. Senadora pelo Havaí, o primeiro estado a desafiar a ordem de Trump, Mazie Hirono questionou se a decisão da Suprema Corte levaria o presidente a impedir que cidadãos de outras nações fossem para os Estados Unidos. O presidente vai dizer que é nossa segurança nacional proibir as pessoas do Canadá, proibir pessoas da Guatemala, de Honduras. Quem é o próximo? Disse a congressista. Forte defensor dos chamados Dreamers, americanos que chegaram ao país indocumentados quando crianças, e da abrangente reforma da imigração promovida pelo democrata Barack Obama, o procurador-geral do estado da Califórnia, Xavier Becerra, afirmou em uma declaração que continuará a se opor à legislação que visa pessoas baseadas em nacionalidade e religião. Ele é um dos mais influentes críticos às propostas de Trump à imigração nos EUA. A União Americana das Liberdades Civis, ACLU, também publicou um forte comunicado em oposição à decisão dos juízes, dizendo que a votação favorável a Trump sanciona o racismo como uma doutrina oficial do governo dos EUA. Esta não é a primeira vez que a corte está errada, ou permitiu que o racismo e a xenofobia oficial continuassem em vez de enfrentá-la, disse a ACLU via Twitter. A
ACLU relembrou 1944, quando os juízes da instituição jurídica mais alta do país decidiram aprovar a prisão de nipo-americanos com base em sua nacionalidade e chamou essa decisão de uma das mais vergonhosas da história dos EUA. Para a União, a decisão da Suprema Corte sobre a proibição de viagem se junta ao precedente racista do século passado.